Boa tarde, residentes. Eu sou Marcos Junqueira do Lago, sou professor associado de Pediatria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, médico do Instituto de Pediatria Matagon Gesteira do UFRJ e membro do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos falar hoje sobre Zika. E vamos descrever basicamente sobre os seguintes tópicos. Falar sobre etiologia, epidemiologia, modo de transmissão, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento, prevenção e profilaxia. Com relação à etiologia, o Zika vírus é um vírus RNA, né? Do gênero Flavivírus, ele é dessa família Flaviviridae. E até o momento a gente descreve um único genotipo, mas esse genotipo tem duas linhagens bem definidas, que são uma africana e uma outra asiática. O que é importante com relação a isso? Até o que a gente sabe de hoje, a imunidade, uma vez você tendo a infecção, você adquiriria imunidade para a doença e não haveriam outros sorotipos para os quais você estaria ainda suscetível. É o que a gente conhece hoje. Essas duas linhagens, elas são diferentes, mas imunologicamente responderiam da mesma maneira. É o que, à luz do conhecimento atual. Isso é importante porque define bem a epidemiologia da doença africana e a epidemiologia da doença da Polinésia Francesa e essa que agora nós temos aqui no Brasil. Como que aconteceu essa história toda para a gente poder trazer um pouquinho de um raciocínio temporal, né, com relação ao Zika vírus? Então, em 1947, numa época onde estava se pesquisando, na verdade, febre amarela e infecção de febre amarela em macacos, foi identificado esse novo vírus na floresta Zika, em Uganda, por isso tem esse nome de Zika vírus. Depois, em 52, foi feito o primeiro diagnóstico clínico e sorológico em humanos na Uganda e na Nigéria, mas ainda em casos muito isolados. Em 54, se conseguiu o isolamento do vírus Zika numa menina de 10 anos que tinha febre e cefaleia e um diagnóstico, a princípio, de febre amarela, num surto de febre amarela. A partir de 1960, começaram a descrever surtos e casos isolados em países da África. E a partir da década de 70, alguns casos isolados também começaram a ser descritos na Indonésia. Muito mais recentemente, então, em 2007, foram descritas as primeiras epidemias bem documentadas na Micronésia e outras ilhas do Oceano Pacífico. E agora, em 2014, o vírus foi introduzido na América Latina, América Central, Caribe e, obviamente, principalmente Brasil. Essa chegada do vírus ao Brasil, ela tem muitas versões. A gente não tem ainda um dado epidemiológico que comprove exatamente como o vírus chegou ao Brasil. É possível que tenha sido durante a Copa do Mundo, pouco provável. Acha-se que isso foi anterior à Copa do Mundo. Algumas competições de futebol, de canoagem, que incluíram equipes da Polinésia, também são levantadas como hipótese. Mas a gente tem um fluxo de turistas, inclusive de esportistas, surfistas brasileiros que frequentam muito a Micronésia, a Polinésia Francesa, né, nas famosas ondas de Tiahupo, são bastante frequentadas e isso poderia também ter trazido o vírus para o Brasil, tá, e toda a América Latina. Então aqui a gente tem, de uma forma geral, como é que é essa distribuição ao redor do mundo, né? Então assim, a gente tem surtos onde ocorreram surtos anteriores, aqui em países da África, aqui lá na Polinésia, na Micronésia, Polinésia Francesa, né? E sintomas de vírus detectados, né, em pessoas saudáveis, também em outros países da África e aqui na Índia. Você vê que no hemisfério sul ela é bastante disseminada, né, principalmente em lugares tropicais onde você tem a prevalência dos vetores. Como que ocorreu esse surto? Provavelmente no Brasil esse caminho foi depois dessa epidemia, então eu teria que trazer a setinha principalmente para cá, dando a volta daqui, e aí vindo, chegando então ao México, quer dizer, a hipótese principal é que tenha vindo através do México, aí América Central, né, América do Sul, Venezuela e depois, enfim, chegando ao Brasil pelo Nordeste brasileiro. Como é que é o modo de transmissão? Então,
O Zika vírus, ele é transmitido da mesma maneira que é transmitido o vírus da dengue e o chikungunya, de uma forma muito semelhante. É um arbovírus e o seu principal vetor é o Aedes, né? Existem vários Aedes que podem transmitir o vírus da Zika, né? Então aqui a gente tem o Aedes africanus, aegypti, Rancilli, albopictus. Aqui no Brasil, os principais vetores, os que predominam no nosso país, é o Aedes aegypti e o albopictus, sendo o Aedes aegypti mais urbano. E o Aedes albopictus ele é mais periurbano, ele se adapta melhor em regiões onde tenha mais planta, né, onde a água fica acumulada em plantas e não tanto na área urbana que pode ser acumulada em qualquer reservatório. Bom, existem formas menos frequentes, né? A via sexual, que está bem comprovada, e a via sexual é interessante que ela é do homem para a mulher. Não existe relato de transmissão da mulher para o homem. Então o vírus ele está no sêmen masculino e aí até uma semana, eventualmente 2 semanas depois, até 2 semanas depois da sintomatologia inicial, você pode transmitir para a mulher o vírus através do ato sexual. A transmissão perinatal, intraparto e por hemotransfusão também já foi documentada, e assim como a transmissão ocupacional, que é a transmissão de pessoas que trabalham em laboratórios com o mosquito e o vírus. Não existe, importante, relato de transmissão pelo aleitamento materno. Existem estudos que mostram o RNA do vírus no leite humano, quer dizer, foi detectado o RNA do vírus no leite humano, mas não existe nenhum relato de transmissão pelo aleitamento materno. Então, isso quer dizer que não há contraindicação de mulheres que estejam com Zika de amamentarem seus filhos. Isso é bastante importante ser salientado, tá? Agora, por fim, a questão mais polêmica e mais recente é a transmissão pré-natal ou durante a gestação. Então, até eu estava comentando com alguns colegas, né, não tem nem um mês e meio que eu fiz uma apresentação de Zika, e a gente ainda falava sobre a forte possibilidade de transmissão vertical. Hoje a gente já fala um pouco diferente, a gente fala assim, existe de fato transmissão vertical comprovada. Ela existe porque a ocorrência temporal geográfica da infecção nas gestantes, o isolamento do vírus em feto, tecido cerebral, associou, quer dizer, comprovou a associação com infecção pré-natal e malformação fetal, principalmente do sistema nervoso central e principalmente da microcefalia, tá? As chances de infecção fetal, no entanto, de ocorrência de malformações não estão estabelecidas. Então, onde a gente se situa hoje? A gente se situa numa situação que diz o seguinte, de fato, o vírus Zika promove malformação fetal, especificamente o sistema nervoso central, e a mais frequente é a microcefalia. E isso está bem comprovado? Sim, isso está muito bem comprovado. Agora, em que período da gestação isso ocorre com maior frequência e quais são as chances de ocorrer uma vez que a grávida esteja contaminada pelos vírus Zika? Essa resposta a gente ainda não tem. A possibilidade é muito maior que isso ocorra nas primeiras semanas ou pelo menos nas primeiras 14 a 21 semanas de gestação. É a possibilidade maior. E qual é a chance de uma mulher que se contamina passar para o seu feto? Nós também não temos essa resposta. Tem um único estudo publicado agora no New England, um estudo até brasileiro, feito junto com a Fiocruz, onde eles identificaram algo em torno de 29, 25% de chance de contaminação da grávida. Mas esse é um número ainda que não pode ser considerado um número definitivo, porque foram poucas mulheres estudadas e ainda há muito para se estabelecer nesse aspecto. Então, e se você considerar todos os casos ainda assintomáticos que podem acontecer, a chance maior até que seja muito menos do que isso. O que a gente tem hoje, então, para a gente passar para o próximo slide existe o risco, sim, de uma mulher grávida adquirindo o vírus da Zika transmitir para o seu filho e provocar microcefalia, mas nós não sabemos qual é o tamanho desse risco. O que sabemos é que muito provavelmente é menos de 30% e muito provavelmente até muito menos do que isso. Mas no momento não podemos afirmar nada além do que eu estou dizendo. Então essa é uma figura desse artigo que eu coloquei para vocês, da Fiocruz, né, onde a gente
Aqui foram 35 mulheres com a infecção, né, e ao número de mulheres onde foi observado aqui em verde escuro, né, mais escuro, algum tipo de alteração durante o exame, o ultrassom fetal, né? E aí foi aqui o momento em que esse exame foi realizado. Por exemplo, aqui com 35 semanas nós temos uma alteração importante, mas esse foi o momento em que o exame foi realizado. Essa malformação, essa alteração pode ter ocorrido antes. Então não foram mulheres que tiveram segmento, né, durante toda a gestação e foi sendo observado o que foi acontecendo com cada uma. Foi uma corte, não foi um corte, foi uma corte, uma coisa seccional, onde você observa que 29% dessas mulheres tiveram algum tipo de alteração no ultrassom durante a gestação. Com relação às manifestações clínicas, elas em muito se parecem com as manifestações clínicas da dengue, da chikungunya ou até de um quadro viral sem os sintomas respiratórios superiores, né? Em algumas coisas elas se diferem um pouco. Então, o período de incubação varia de 3 a 12 dias, né, após a picada de um mosquito. Ela pode ser assintomática em 60% a 80% dos casos, o que é um dado bastante relevante. Então, a grande maioria das pessoas não vai apresentar nenhum sintoma da doença, vai ter uma forma assintomática. Isso a gente volta àquela história das grávidas, porque essas grávidas observadas foram grávidas que tiveram sintomas. A gente não tem estudo observando grávidas que evoluíram de forma assintomática. E as manifestações clínicas mais observadas são o exantema, você pode ter prurido, uma febre baixa, ou às vezes não tem febre, mialgia, artralgia, principalmente nas extremidades, edemas articulares e cefaleia. Não existe alteração significativa na contagem de leucócitos e plaquetas, como acontece no dengue, por exemplo. E o desaparecimento dos sintomas se dão entre 3 a 7 dias depois do seu início. A artralgia, as dores articulares podem perdurar um pouco mais, mas muito raramente mais do que 3, 4 semanas, muito raro acima de um mês. Então, em alguns pacientes, a artralgia pode persistir por cerca de um mês. Dessas questões todas da manifestação clínica, um outro fantasma que foi levantado é a ocorrência de síndrome de Guillain-Barré. Então, essa correlação entre Zika vírus e síndrome de Guillain-Barré, nos locais onde houve a doença, né, inclusive simultaneamente com o dengue, foi observado um aumento da síndrome de Guillain-Barré. Então, o que a gente sabe hoje é que é possível a pessoa evoluir com uma síndrome de Guillain-Barré depois de uma infecção por Zika. Sim, isso parece ser verdade. Aqui é um gráfico da epidemia que aconteceu no Tahiti, onde eles mostram aqui bem claramente que nessa mais clarinho aqui, as semanas epidemiológicas de ocorrência do vírus Zika, quer dizer, aqui é o pico da ocorrência do vírus Zika, né? Aí depois ele vai diminuindo até que a epidemia acaba. E há uma coincidência do aumento do número de casos de Guillain-Barré, tá, neste mesmo período. Quer dizer, o número de casos de Guillain-Barré aumenta junto com a ocorrência do vírus. É importante salientar aqui, para que não haja nenhuma confusão, que esse slide, essa figura, ela tem uma questão matemática aqui. Desse lado, olha aqui, nós estamos em 3.600. Desse lado aqui, a gente está em 4, 6. Então, assim, essa proporção não é exatamente a proporção que os quadrinhos mostram, tá? Aqui são 5, aqui são 3.600. Apesar dessa correlação, não existe um consenso hoje, não se consegue definir também qual é a chance de você desenvolver Guillain-Barré depois que você teve Zika. A impressão que a gente tem é que essa ocorrência é muito rara, mas pode sim acontecer. Como pode acontecer síndrome de Guillain-Barré após um quadro viral, por influenza, por exemplo, né? Qualquer infecção viral tem esse risco de você desenvolver Guillain-Barré. Será que o vírus da Zika aumenta esse risco? Sim, há uma percepção de que pode ser que o vírus da Zika esteja um pouco mais associado à síndrome de Guillain-Barré, mas mesmo assim ainda seria uma ocorrência bastante rara e pouco frequente, muito pouco frequente. E aqui a gente coloca então um pouco das diferenças clínicas e epidemiológicas de cada um dos 3 vírus, né? O diagnóstico diferencial pela clínica nem sempre é muito fácil, todos eles podem ter febre, apesar do Zika ter um pouco menos.
O tempo de febre é um pouco semelhante entre os três. No caso da dengue, essa febre pode ser de 4 a 7 dias de febre alta, o que é muito raro na chikungunya e na zika, então isso ajuda um pouco a uma suspeita maior de diagnóstico de dengue. A mialgia pode ocorrer também nas 3 doenças, um pouco mais frequente na chikungunya. O edema de extremidades é bem mais frequente no zika, essa é uma forma de você tentar fazer um diagnóstico diferencial. Exantema pode ocorrer nas três doenças. A frequência do exantema é um pouco maior no zika, mas isso é difícil na hora de você fazer um diagnóstico diferencial, já que as 3 podem promover exantema. Prurido também é um pouco maior no zika, mas pode ocorrer nas 3, assim como dor retroorbitária. A conjuntivite é um dado importante, porque a dengue não evolui com conjuntivite. Então, sempre que há conjuntivite associada ao quadro, você tem que pensar em ou chikungunya ou zika, tá? Você pode, de certa forma, diminuir a tua chance de ser, do teu diagnóstico diferencial ser dengue. Linfadenopatia também ocorre nos 3, hepatomegalia basicamente só no chikungunya. Leucopenia não ocorre na zika, isso é um dado interessante. É comum ocorrer leucopenia tanto no chikungunya quanto no dengue, isso não acontece no vírus zika. As hemorragias também não ocorrem. E o período de incubação são semelhantes, né? O período de incubação é um pouquinho maior aqui para o vírus chikungunya. E isso tem uma explicação. O vírus chikungunya é um togavírus, tá? Enquanto que o vírus da zika e o vírus da dengue são flavivírus. Então eles são de famílias diferentes, por isso o período de incubação do chikungunya é um pouquinho maior em média, apesar de que eu botei aqui até 10 dias, mas ele pode ir até 15 dias, varia muito na literatura, tá? No final das contas, eles são até bastante semelhantes, né? Essa questão colocada por mim agora, de que o vírus chikungunya é um togavírus e o zika e dengue são flavivírus, é muito relevante para o diagnóstico. Mas vamos ver por quê. Quando você parte para tentar fazer o diagnóstico, aí entra no nosso maior desafio atual. O diagnóstico de certeza atualmente ainda é na detecção do RNA viral. Então você tem que fazer PCR em alguma secreção que sai muito caro e muito demorado, apesar de que existem kits onde isso é feito de forma mais eficaz e mais rápida. O período de viremia do zika é curto, 3 a 5 dias depois dos sintomas, some. Na saliva você pode ter vírus até 7 dias, na urina 10 dias, no sêmen 14 dias. Mesmo assim, a quantidade de vírus é pequena. Então, quando você vai tentar fazer um exame de detecção viral, aqui, muitas vezes, como a quantidade de vírus é muito pequena, esse exame pode vir negativo. O diagnóstico sorológico pela IgM, IgG, pode ocorrer depois do 5º dia. Você pode fazer por ELISA ou imunofluorescência, que seria um diagnóstico mais simples, mais barato e mais rápido. No entanto, o que acontece? Existe uma reação cruzada com outros flavivírus, especificamente dengue, que é mais frequente, e febre amarela, que pode ocorrer em alguns locais no nosso país. Então, vou explicar um pouco isso rapidamente para vocês. O que acontece é o seguinte: se você teve infecção anterior pelo dengue ou pela febre amarela, seu sistema imunológico já tem uma memória imunológica para o dengue e para a febre amarela. Ao se expor ao zika, muitas vezes o seu sistema imunológico ele vai produzir uma IgG muito rapidamente, muito mais rápido do que a IgM. E aí você vai ficar sem saber se essa IgG é do zika ou essa IgG foi uma reação cruzada com a IgG do dengue que você já tinha antes. Então, é possível que pessoas que tenham zika em áreas onde você tenha muito dengue, né, ou muita febre amarela menos porque é uma doença controlada. Hoje não existe febre amarela urbana no Brasil, mas que tenha muita dengue, então fica difícil determinar se aquela IgG que o paciente produziu é realmente da zika ou é uma reação cruzada com a dengue. E a gente tem pesquisado muito sobre isso, talvez novos kits venham a aparecer em breve que possam resolver esse problema. Como que você resolve esse problema hoje, né? Existem uma coisa que chama anticorpos neutralizantes, que você pode utilizar, mas isso são anticorpos, exames caros de bancada, onde você tem que levar o vírus, o anticorpo, para um laboratório onde você tem a cultura viral, e aí você pega aquela IgG da dengue e que você não sabe se é uma IgG do dengue ou do zika, e coloca em culturas de células com dengue e com zika. Vai neutralizar a cultura para a qual aquele anticorpo é específico. Então, se for de fato um IgG para zika,
você vai ter aquela cultura de células do Zika inativada, vamos dizer dessa forma. Ou se for para dengue, vai inativar a cultura de células de dengue. Então o anticorpo neutralizante define de fato o diagnóstico sorológico. Mas ele é muito caro, é muito difícil de ser feito e só laboratório de pesquisa tem condição de fazer, além de ser demorado. Então isso, para a prática do dia a dia, não resolve. Outra forma é fazer soroconversão. Você faz uma sorologia primeiro que é negativa e 15 dias depois, ou um pouco mais, você faz de novo essa sorologia que ela vem positiva. Volto a insistir, num local como o nosso, onde tem grande maioria das pessoas já é soropositiva para dengue, a soroconversão fica difícil de ser definida. Observar o estado vacinal contra a febre amarela e a sorologia para dengue, se você souber isso previamente, ajuda, né? E, como eu falei anteriormente, para o chikungunya isso não acontece. Quer dizer, quando você pede uma sorologia para chikungunya, você pode confiar nela, porque o chikungunya é um togavírus. Então não vai ter reação cruzada dos anticorpos IgM e IgG do chikungunya com o dengue ou com o zika vírus. Com relação ao tratamento, a gente não tem tratamento, né? Não existe tratamento específico para nenhum desses vírus, então, e até agora isso não acontece. Né? Nós temos agora uma vacina para o dengue, mas para o zika ainda não temos, e certamente, se tivermos, isso vai ocorrer, na melhor das hipóteses, daqui a 2 ou 3 anos. E o que a gente pode fazer é a prevenção. A prevenção é usar roupas compridas, né? Principalmente durante o dia, que são mosquitos vetores muito mais diurnos do que noturnos, então usar roupas compridas e usar os repelentes, que existem vários produtos no mercado, né? Os mais indicados, quer dizer, o que tem maior eficácia é a icaradina, que tem um tempo de duração muito maior do que os outros, você vê até 10 horas de duração, então usar o repelente assim que acorda, você usar o repelente no corpo todo, menos na face, e em crianças pequenas evitar de colocar o repelente nas mãos, porque ela pode levar a mão à boca, roupas compridas, de preferência um pouco mais escuras, e ambientes climatizados em que você tenha um número menor de mosquitos. Não tem muito a fazer além disso. Ainda com relação à profilaxia, né, a profilaxia do ambiente, como é feito para dengue e para chikungunya, é extremamente importante. Né? Você tem ambientes salutares, onde você ofereça pouca possibilidade de proliferação do mosquito. Isso, infelizmente, no nosso país, aqui no Rio de Janeiro, é muito complicado de ser feito. Eu digo isso aqui, já disse isso em outros meios, eu não acredito que a gente consiga erradicar o Aedes aegypti atualmente aqui no Rio ou nos estados e cidades brasileiras onde a gente tem muito mosquito, porque as nossas condições sanitárias e de urbanização não vão permitir que a gente consiga fazer isso. Né? O que tem a nosso favor são a sazonalidade. Quando a gente chega agora nos meses de inverno, quer dizer, chegando principalmente a partir de final de maio, junho, julho e agosto, você tem mais frio, menos água, menos proliferação. Mas lembrando que quando chegar a estação chuvosa e quente, o mosquito vai voltar, as fêmeas colocam ovos que já nascem contaminadas, também pelo vírus. Então, no momento, apenas com o controle, eu não vejo nenhuma possibilidade de erradicação dos mosquitos, como aconteceu, né, no início do século passado com a febre amarela. E agradecer a apresentação, né, a oportunidade de passar essa mensagem para vocês, convidar a todos para ir à Universidade do Estado do Rio de Janeiro quando tiverem oportunidade. E ao final dessa apresentação, vou passar aqui lentamente, tem as bibliografias utilizadas aí para que a gente pudesse ter uma primeira noção sobre esse vírus que até 2 anos atrás era considerado um vírus sem a menor importância, um vírus... a história dele é até muito parecida com a da rubéola, que a rubéola até 1910, no início do século XX, era considerada uma doença boba e totalmente benigna, até que se descobriu todos os potenciais de alterações fetais do vírus da rubéola, e o Zika, da mesma forma, até agora, 2014, era considerada uma doença benigna, de pouca gravidade, de uma evolução que não gerava nenhuma importância, e agora a gente, infelizmente, descobriu que é um vírus que pode trazer grande mal aos fetos e, eventualmente, possa provocar algumas outras alterações neurológicas. A gente vem descobrindo isso. Essas são as referências que a gente utilizou para fazer essa apresentação. Obrigado.